Eu quero dizer o seguinte, eu acho ótima essa reunião, agradeço e parabenizo, acho que é uma oportunidade única dos civis se encontrarem com os militares, e isso é importante, isso não acontece em todos os lugares. Eu tenho colegas argentinos que dizem que lá isso não acontece, não é possível, não há essa proximidade, não é, da sociedade civil estar numa reunião discutindo com os militares. Então eu acho que é importantíssimo. Inclusive, que nós vimos hoje, se a gente prestar atenção, que há várias coisas comuns entre as apresentações que foram feitas aqui. Já se poderiam tirar algumas conclusões interessantes sobre a afinidade de apresentações que houve aqui. Agora, eu, em geral, quando vou para um lugar assim longe, no exterior ou na Amazônia, que eu chego lá e me dão 20 ou 15 minutos para falar, eu me recuso, porque a gente viaja muito tempo para chegar lá e falar um pouquinho. Agora, hoje não tem essa desculpa, porque eu realmente moro aqui perto. Mas, de qualquer maneira, eu não tenho 15 minutos ou 20 minutos que estão me dando. É 15 ou 20, hein? 20? Bom, eu recebi 3 questões orientadoras para a minha fala de hoje. Eu não vi ninguém falar nessas questões, só eu fui questionada. Não sei, mas enfim. E todas as 3 questões diziam respeito à academia. Como a academia vê isso assim, assado, né? Academia. É claro que não é academia brasileira de ciências, eu entendi que era academia no sentido de pesquisadora. Acontece que a Academia Brasileira de Ciências tem um documento maravilhoso, feito em 2008, que se chama Amazônia, Desafio Brasileiro para o Século XXI. Não sei se os senhores sabem, mas eu vou mandar para o coronel Jacinto. Amazônia, Desafio Brasileiro para o Século XXI, de 2008, que é realmente um documento em defesa da Amazônia. Não há a menor dúvida, né? Quando tem esse título, né? Já está colocando a defesa da Amazônia. E, evidentemente, eu vou me referir um pouco a esse documento, inclusive porque eu sou membro eleito da Academia Brasileira de Ciências e participei da elaboração desse documento por um grupo de trabalho, mas eu não posso falar, o que eu vou falar não é em nome da Academia. Ninguém pode falar em nome da Academia. Quem quiser pode ler o documento, acho que vale a pena. Então, a primeira questão, eu vou seguir as questões que me fizeram. Quais as ideias centrais da Academia para a defesa da Amazônia? A ideia central do documento da Academia Brasileira de Ciências, ABC, vou chamar de ABC, é que ciência, tecnologia e inovação é condição do desenvolvimento regional e, consequentemente, falam da soberania, falam da defesa, né, do exercício da soberania brasileira na Amazônia. Eu vou além do documento e digo que, evidentemente, que a gente reconhece, né, a importância vital das Forças Armadas na defesa do território e das fronteiras, frente, inclusive, às localidades de operação avançada que contornam o país, as bases da Colômbia, as mobilizações da esquadra norte-americana. Então, isso tudo nós vimos aqui, inclusive com os planejamentos, já existem e estão sendo planejados, mas nós reconhecemos, sabemos perfeitamente dessa importância vital. Eu esqueci de dizer que é um prazer estar aqui nessa mesa com meu companheiro de andanças amazônicas, o general Vilas Boas. Esqueci, mas antes tarde que nunca, né? Bom, mas então, então isso é extremamente importante, né? Como eu acho também extremamente importante lembrar que é o desempenho bem-sucedido do Brasil, que o Brasil está tendo nas relações exteriores. Isso também é extremamente importante da gente lembrar aqui, no sentido da defesa da Amazônia. Eu não vou entrar nos detalhes, né? Inclusive nas relações até com governos sul-americanos. Então, isso pertence a áreas muito específicas, né, das Forças Armadas e das relações exteriores. Eu vou me ater à academia. Problema para a defesa que eu vou colocar é a vulnerabilidade das condições domésticas. Vai muito bem na fronteira, vai muito bem
nas relações externas, internamente, o que eu chamo a face interna da soberania, eu acho que é a mais vulnerável. Eu já vou aqui, eu venho aqui para falar essas coisas, né? Então, eu acho que é por aí, né? Porque existem problema de condições não desejáveis para a vida da população, insatisfações, conflitos de terra, não é? Aqui falou-se hoje de manhã, a Amazônia continua a ser a área para onde é deslocada a população, a maior quantidade de assentamentos nessa última década foi feita na Amazônia, mas ela não é absorvida, essa população não tem emprego suficiente, não tem acesso à terra suficiente, há insatisfações, movimentos de resistência e, também já foi falado aqui hoje, movimentos que hoje também se globalizam. Não são só as empresas que se transformam em corporações transnacionais, os movimentos sociais também. E aí eles magnificam os problemas de resistência interna. Então, me parece que isso é um calcanhar de Aquiles. Está se ouvindo? Um calcanhar de Aquiles, as condições internas. A outra questão também de defesa da Amazônia diz respeito, agora vou tocar num ponto que eu sei que é sensível, né? A defesa do patrimônio natural do território. Eu não sou ambientalista, todo mundo sabe disso, meus colegas da academia. Mas não é possível negar a importância estratégica do patrimônio natural da Amazônia. E eu acho que é da natureza amazônica, acho que ela está sendo continuamente valorizada, crescentemente valorizada, e há um desconhecimento, uma incompreensão do valor econômico estratégico dessa natureza amazônica para o desenvolvimento do país. Não é? Ela é crescentemente, sempre foi valorizada pelos recursos naturais, mas recentemente a revolução científico-tecnológica trouxe novas tecnologias que permitem utilizar a natureza em novos patamares, né? Muito mais avançados, sem destruição. Então, isso é uma valorização. Colocou a biodiversidade na fronteira da ciência. Os recursos em água. Hoje em dia, além desses recursos que nós conhecemos e que foram valorizados pela Revolução Científica-Tecnológica, estão sendo valorizados os famosos serviços ambientais, funções dos ecossistemas, ao que o homem passa a atribuir valor. Isso é uma novidade histórica. E olha o patrimônio que nós temos na Amazônia com todos esses recursos naturais. Enfim, a Revolução Científico-Tecnológica transformou a Amazônia em capital natural. Por que estou falando isso? A gente sabe, mas eu estou chamando a atenção porque é um lugar de futuro baseado em artilharia. Os econegócios hoje, né, deveriam estar na prioridade, né, da sua utilização no sentido da dinâmica econômica, inclusive. Não estou falando isso para ficar protegendo a Amazônia como santuário. Longe disso. Ao contrário, né, ela é a fonte da dinâmica da economia do século XXI. Aqui o nome diz assim: Defesa da Amazônia Brasileira, Atualidades e Perspectivas do século XXI. Eu estou falando nesse sentido. Bom, então, capital natural. E agora, nova valorização da Amazônia com a questão da ameaça do aquecimento global. Nem vou discutir se é verdade, se não é verdade, as discussões que tem a respeito, não é isso que interessa. Interessa que ela se valorizou novamente, porque ao mesmo tempo absorvedora de gases de efeito estufa e ao mesmo tempo, quando queimada, grande emissora de gases de efeito estufa. Então ela tem uma valorização também enorme nesse sentido. Bom, simultaneamente, grande, como todo mundo sabe, grande, um outro mercado estimula, valoriza a Amazônia, conflitante, de certa maneira, que é a demanda por commodities
né, o mercado da proteína, da soja e da carne, que estimula a expansão da fronteira agropecuária numa aparente contradição, porque não é uma contradição em termos da economia global. Bom, acontece então que a Amazônia se transforma em centro de interesses econômicos estratégicos que movem a economia política do planeta hoje. E, ao mesmo tempo, eu a vejo como potencial de futuro para o desenvolvimento do Brasil. Um potencial de futuro, um futuro que já está presente. Se nós temos, porque eu acho que nós temos que reconhecer o valor desse capital natural. Então, a segunda questão, quais as principais estratégias que a academia vislumbra para a região? O documento da ABC tem como estratégia dotar a Amazônia de instituições de pesquisa e pesquisadores e também tem como estratégia... Ah, não! Olha, está fazendo ponte com ela, hein? E vou correr. Não vou parar não. Então, o que ela está falando? Então, dotar a região de um corpo de pesquisadores e de instituições e também conceber e implementar um novo modelo de desenvolvimento para a Amazônia. Nós estamos vendo aqui também inovações nas Forças Armadas, no Exército, no TAM. Temos que inovar no modelo, não podemos permitir que haja uma destruição do nosso potencial de futuro. Temos que aproveitar, né, essa fantástica patrimônio que a natureza nos deu. Eu quero dizer que a ausência eu fortaleço esse ponto de vista do documento da academia, a ausência histórica de um padrão adequado de desenvolvimento da Amazônia, porque é uma ausência histórica, resultou na ausência de integração plena da região, em si mesma e no país. Os senhores que prezam tanto a questão da integração, porque é para prezar mesmo, é um círculo virtuoso, não se integra porque não se desenvolve, não se desenvolve porque não se integra. Né? Então, não existe, até hoje, um projeto de desenvolvimento que olhe para o desenvolvimento, estou falando da defesa, que olhe para a região, onde sempre vieram interesses de fora, historicamente e até o dia de hoje. E como resultado também dessa ausência de um projeto de desenvolvimento, as atividades predatórias do nosso belíssimo capital natural e destruindo o capital natural com práticas do século XIX. Práticas do século XIX, tais como queimar floresta para fazer carvão, né, derrubar, para botar pasto. Eu acho que isso são práticas do século XIX. Eu acho que nós já poderíamos produzir na Amazônia assim, mas sem essas práticas do século XX. Bom, então eu acho que se impõe um novo padrão de desenvolvimento como estratégia de defesa para a Amazônia. Eu não sei se eu gostaria até depois de ouvir isso. Eu acho que o desenvolvimento da região, como eu falei, deve integrá-la a esse mesmo no país e é, portanto, uma estratégia de defesa, porque a maior vulnerabilidade são as condições internas. Então, o desenvolvimento é crucial. Né? O componente dessa estratégia... pois é, não me lembrei do tal do Paulo, desculpa. O componente, eu vou dizer, primeiro, atribuir valor econômico à floresta em pé, já falaram nisso, como forma de conter o desflorestamento, mas atribuir valor econômico à floresta em pé para que ela tenha produção e não para ela ficar improdutiva, como são alguns projetos que andam por aí. Reconhecer o zoneamento. Agora eu vou pedir para passar um mapa. Reconhecer o zoneamento da própria natureza na Amazônia e identificar atividades articuladas e adequadas para cada uma dessas zonas, que já foram evidentemente modificadas pela ocupação, pelo processo colonial. Isso aqui que seria a Amazônia quando o Pedro Álvares Cabral chegou. Estou brincando, mas é o que chama a vegetação original. Não é? A floresta densa, o verde escuro,
o verde claro, floresta aberta, depois a floresta de transição e o cor-de-rosa cerrado. Outra, por favor. Amazônia em 2006. O vermelhão é o derrubado da floresta, destruição. Todo mundo ficou horrorizado com o vermelho. O que eu quero chamar a atenção é para a relativa permanência do verde mais escuro. Então, eu chamei esse verde mais escuro, que é a floresta ombrófila densa, de coração florestal, não é? E ele está relativamente conservado. Então, eu acho que ele tem que ter uma estratégia, é o elemento mais importante dessa observação. Ele tem que ter uma estratégia de defesa especial, porque ele está relativamente bem conservado e ele deve continuar a ser preservado. Então, por favor, o outro, eu vou falar mais dele porque... bom, agora eu quero dizer o seguinte, essa ideia original foi ampliada no marco zoneamento ecológico e econômico feito para a Amazônia Legal. Não sei se o senhor sabe, mas já está feito. Eu fiz a proposta inicial do Ministério do Meio Ambiente, foi uma consulta pública e está aí aprovado. E ele está muito baseado nessa imagem desse zoneamento, né, que a natureza tem e que atividades estabelecer nessas diferentes zonas. Então, mais por favor. Isso. Vou dizer a minha sugestão do modelo que eu fiz, uma estratégia para o desenvolvimento da Amazônia, é ligar a articulação da floresta com a cidade. Né? Já foi falado aqui também que a cidade é extremamente importante, sempre foi na Amazônia, acho que deve ser ainda mais equipada com um centro de pesquisa, com um centro de industrialização dos produtos da floresta. Roberto Meraldo falou nisso aqui hoje de manhã. Tem que industrializar a Amazônia. Não pode mais extrair os produtos e ficar mandando para fora sem atribuir valor, porque isso não gera riqueza na região. Então, eu sugeri um cordão de cidades contornando o coração florestal, que seriam cidades a serem equipadas para pesquisa e para indústria. E que atividade se desenvolver no coração florestal? Não pode deixar ele ser destruído. É uma coisa, a defesa do coração florestal é o cerne da defesa. O extrativismo industrializado, energia solar, que tem que ser desenvolvida. A Amazônia é um potencial de energia solar fantástico, e serviços ambientais, não apenas carbono, porque o carbono é uma forma muito pequena, limitada de valorizar a nossa floresta, que tem imensas possibilidades de serviços ambientais. E eu propus, inclusive, uma ideia ousada, que é planejar Manaus como uma cidade mundial com base na prestação de serviços ambientais, em virtude da posição estratégica que ela tem frente à Amazônia Sul-Americana e a toda a drenagem fluvial. Ela deveria se especializar, né, na prestação de serviços, seria uma única cidade do mundo que prestaria serviço nesse sentido. E aí vou ter que, inclusive, colocar uma bolsa de valores em Manaus. Uma bolsa de valores, porque nós precisamos depender da bolsa de valores de Chicago só e da União Europeia. São planejamentos ousados, mas eu já me deram só 2 minutos, vou correr, não sei mais o que eu vou fazer. Bom, então, isso aqui é uma estratégia minha, territorial, de desenvolvimento, mas o desenvolvimento é fundamental para a defesa da Amazônia. Inclusive porque está todo mundo lá nas fronteiras, mas as florestas no interior, o miolo das florestas permanece ainda bastante desabitado, particularmente no coração florestal. E outra coisa que eu fiz, se eu puder mostrar, eu não sei mais o que eu estou falando, tem outro cordão de cidades na Mata Aberta, que seriam cidades da madeira, né, baseadas na industrialização da madeira, na produção da madeira, e que seriam também um outro cordão de defesa do coração florestal.
Isso eu acho que é central, porque, como eu disse, o miolo florestal permanece muito fraco povoamento e as fronteiras estão estão relativamente bem protegidas para a ação das Forças Armadas. Bom, as relações de causa e efeito que me pediram, também seria a terceira questão, é uma pena, mas eu não vai dar para falar, porque eu peguei as dimensões do desenvolvimento sustentável, econômica, social, ambiental e política, né? E eu ia fazer um comentário sobre elas, mas não dá, eu só vou fechar. Só vou fechar dizendo o seguinte, tá bom, eu só vou fechar da seguinte maneira, que para nós da academia, eu acho que a academia, ciência, tecnologia e inovação, temos que ampliar o nosso leque de atuação. Além de produzir conhecimento, que é a nossa tarefa básica, nós acho que temos que prestar o papel de fazer esclarecimentos maiores à nação. Porque hoje a velocidade de transformação do mundo, do país, é tão grande que às vezes a própria ciência não consegue acompanhar online as transformações. Então, esclarecer sobre os processos de mudança, acho que nós temos um papel nisso. Temos um papel também, eu acho, em subsidiar o Estado nas suas negociações com o mercado. É muito importante. Hoje nós podemos oferecer. E vejo que nós temos que inovar, não só nós, mas todo mundo, em áreas extremamente importantes, que é a questão de como fazer o monitoramento e o controle. Eu vou dizer aos senhores que nós podemos fazer todas as estratégias do mundo, lindas leis, lindas regras, lindos códigos, às vezes não tão lindos, mas se nós não tivermos uma forma de fazer o monitoramento e o controle, nós não vamos avançar nesses nossos planos e nossos projetos de desenvolvimento sustentável, que é sobre o que eu ia falar. Então, isso nós temos que realmente pensar em como fazer isso. E acho que o Exército também tem esse papel fundamental, vital, que vai ser, inclusive, acho que vai ser ampliado, né? E ele é vital que seja ampliado, porque o Exército justamente se caracteriza historicamente por ter sempre se mantido em sintonia com a face interna da soberania, com as condições domésticas também, historicamente. Ele não pode ser isso, acho que isso é fundamental. E agora, para fechar mesmo de verdade, porque eu não pude falar sobre o desenvolvimento sustentável, eu quero dizer o seguinte, ousado também. Se nós não conseguirmos efetivamente defender o nosso potencial de futuro, que eu acho que é esse potencial amazônico, talvez se devesse pensar na estatização do coração florestal. É uma bomba que eu estou falando, mas eu acho que talvez valesse a pena. Melhor do que estatizar o pré-sal. Eu acho que é mais importante estatizar. Porque eu acho que é um manancial de riqueza que as pessoas não estão dando ainda importância. Né? Estatizar controle do Estado, concessões do Estado para exploração, não fazer regularização fundiária, aí tem em algum lugar não está nem apropriada essa terra ainda, né? É um lugar onde você tem que lutar, não tem que fazer regularização fundiária, tem que fazer concessões, e o Estado, através de seus bancos públicos e outros, controlaria essas concessões. Eu acho que mereceria pensar nesta possibilidade. Desculpe se eu passei um pouquinho, passei nada. Cortei um pedaço, passei nada.